Um ex-presidente cujas declarações são acompanhadas de perto e não raro geram fortes reações. Um ex-presidente que, quando teve no poder, passou longe das atitudes radicais, mas é taxado por parte dos adversários dessa maneira, especialmente por algumas de suas falas públicas. Um ex-presidente alinhado à esquerda, que lidera as pesquisas de intenção de voto para voltar a comandar o Palácio do Planalto e precisa expandir seu apoio para outros espectros políticos a fim de garantir a vitória. Um ex-presidente que tem como principal oponente o atual ocupante do cargo, um oponente de extrema-direita que explora um discurso do bem contra o mal, que faz ataques frontais às instituições e é visto por boa parte dos cientistas políticos como uma ameaça real à democracia. Alguém que depende especialmente dos erros do líder das pesquisas para garantir um segundo mandato. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 6 de abril de 2022, dia em que as manchetes dos principais portais de notícias do Brasil foram tomadas no início da tarde por uma declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dada no início da semana e pela reação de apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, ao falar com sindicalistas em São Paulo, num evento da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, o Lula disse isso aqui. Agora é engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa, eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Nessa cidade tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. O incentivo do petista para a realização de manifestações nas casas dos parlamentares teve resposta dos bolsonaristas. O deputado federal Daniel Freitas, do PL do Acre, prometeu entrar na justiça contra o ex-presidente. Disse também que o Lula quer tocar o Exército Vermelho para cima das famílias dos congressistas. O também deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, classificou a fala do petista como irresponsável e criminosa e questionou se o ministro do Supremo Alexandre de Moraes vai pedir a prisão do Lula por essa ameaça ao parlamento. O Moraes é alvo constante do bolsonarismo por conduzir inquéritos que já levaram para a cadeia apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que fazem ataques ao Supremo e ameaçam ministros do tribunal. O deputado federal Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, disse o seguinte: se o Bolsonaro falasse o que o Lula falou, seria massacrado. Pois bem, as reações não foram só essas. A coisa descambou entre alguns bolsonaristas com mandato no Congresso. O deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, publicou um vídeo em resposta ao Lula. Você vai ouvir alguns cliques no áudio que a gente vai apresentar agora. É o barulho do parlamentar carregando uma pistola enquanto explica onde fica sua casa em Contagem e diz como vai receber os possíveis manifestantes. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, vai lá conversar com a minha esposa, com a minha filha, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá. A ameaça armada veio também da Carla Zambelli, deputada federal do PL de São Paulo. Num vídeo publicado nas redes, ela associa a esquerda à violência. Com uma trilha sonora sorumbática de fundo, ela dialoga com a sua mãe, que aparece no vídeo, e diz o seguinte: eu já fiz manifestação na porta da casa do Renan Calheiros, na porta do prédio dele. Levantei o boneco Canalheiros. Isso já faz alguns anos, mas foi completamente pacífico e não conversei com ninguém da família deles. Sou favorável de que político se tornou pessoa pública, como dizia Alexandre de Moraes, né? Entrou pra vida pública, tem que aguentar, né, Alexandre? Mas família é sagrada e meu lar é inviolável. Minha família é sagrada. Então
eu digo uma coisa pra vocês. Na minha casa tem pistola. E olha, mãe, se vier vagabundo aqui ameaçar a senhora e ameaçar meu filho, a senhora está autorizada a pegar a pistola e meter chumbo. Porque aqui vale a lei da defesa, legítima defesa. As atitudes extremistas do Jair Bolsonaro e de seus apoiadores já foram tratadas aqui em diversos episódios do Durma Com Essa. O Brasil tem um presidente que é defensor da ditadura militar e defensor de torturadores do período. Um presidente que no principal cargo político do país ataca as instituições, xinga ministros do Supremo, põe tanques de guerra para desfilar perto do Congresso em dias de votação importante e põe em xeque o sistema eleitoral brasileiro sem apresentar provas. Algo que joga uma sombra sobre as eleições marcadas para outubro deste ano de 2022. Uma sombra que levanta temores de golpe em caso de derrota. Os apoiadores do Bolsonaro reproduzem um discurso armamentista do presidente, como a gente ouviu agora. Isso num país que vê o número de armas nas mãos da população crescer a cada ano, algo que deixa a situação ainda mais tensa. O que a gente vai analisar hoje são as declarações do Lula no contexto do atual governo. Declarações que, segundo cientistas políticos, ajudam a fomentar uma ideia de uma disputa de dois extremos na política brasileira. Não se trata aqui de falas como a de terça-feira, na qual Lula disse que toda mulher deveria ter direito ao aborto no Brasil por ser uma questão de saúde pública. Algo que, aliás, é a visão sanitária compartilhada pela comunidade internacional, apesar de causar reações de bolsonaristas e do público evangélico. A gente vai tratar de falas do petista que seus adversários veem como um flerte ao autoritarismo. O Lula governou o país num período de estabilidade democrática, além de estabilidade econômica, um período de avanços sociais e também de escândalos de corrupção como o Mensalão. Ninguém falava em golpe nos anos em que ele estava na presidência, entre 2003 e 2010. A palavra golpe até surgiu no debate público no governo da sua sucessora, Dilma Rousseff, não como um golpe promovido pelo governo. Foram, na verdade, os apoiadores da Dilma e do PT que se disseram vítimas de um golpe parlamentar no impeachment da então presidente em 2016. É um assunto, aliás, que o Lula, neste momento em que quer voltar à presidência, tenta superar. Isso porque precisa do apoio dos políticos, antes chamados de golpistas, para vencer a eleição e, se vencer, para governar. O Lula dá sinais de que pretende caminhar ao centro, em direção mais à direita, a fim de conquistar um eleitorado para além da esquerda. Chamou o Geraldo Alckmin para ser o seu vice, um ex-tucano com quem já protagonizou disputas ásperas no passado. Mas, ao mesmo tempo, o presidente dá rotineiras declarações mais voltadas à sua base, como a defesa da regulação da mídia e a defesa de regimes autoritários alinhados à esquerda. O episódio sobre o incentivo a protestos na Casa de Deputados vai nessa linha. Ele deu também outras declarações polêmicas recentemente. Defendeu o esculacho da médica japonesa, nas palavras dele, durante a CPI da Covid. Foi uma referência à oncologista Nisi Yamaguchi, uma assessora informal do Bolsonaro que defende remédios ineficazes na pandemia. Lula também sofreu críticas da ex-embaixatriz da Ucrânia, Fabiana Tronenko, depois de dizer que o conflito no leste europeu poderia ter sido resolvido numa mesa de bar e não com guerra. A ex-embaixatriz classificou a fala do petista como desrespeitosa. Numa coluna publicada em 22 de março nos jornais Folha de São Paulo e O Globo, o jornalista Hélio Gaspar escreveu que o Bolsonaro precisa dos erros do Lula para avançar na campanha. Ele afirmou ainda que apresentar o Lula como uma ameaça às instituições democráticas é uma carta amarelada, que o ex-presidente governou por 8 anos sem ofender as instituições. Abre aspas para o Gaspari. Ameaças houve, aqui e ali, sem a ênfase e a insistência das investidas de Bolsonaro, fecha aspas. Mas o jornalista chamou atenção para uma proposta de líderes petistas que surgiu na praça recentemente. A ideia é de criar comitês de apoio à campanha do Lula que ficariam ativos mesmo depois das eleições, para pressionar o Congresso a cumprir a agenda do PT. O Gaspar então escreveu: imagine Jair Bolsonaro propondo a mesma coisa. A gente conversou nessa quarta com o Bruno Caraza, analista político e professor da Fundação Dom Cabral, e com o Bruno Bolognese, cientista político e professor na Universidade Federal do Paraná. Os dois Brunos falaram sobre o peso das declarações do Lula, discorreram sobre o impacto dessas falas. Vamos ouvir primeiro o Bruno Caraza. Bom, é difícil estimar o impacto dessas declarações porque Lula já vem há alguns meses numa posição de liderança bastante folgada nas pesquisas eleitorais.
mas chama a atenção que até agora o Lula praticamente concentrou todas as suas ações no campo da esquerda. E essas declarações eu acho que se enquadram nessa estratégia que o Lula vem seguindo até agora. Eu acredito que esse discurso mais radicalizado do Lula tem dois motivos principais, né? Primeiro porque foi o papel do Lula aí, nesses últimos meses mobilizar e energizar também a militância petista e de esquerda que vinha aí em baixa aí nos últimos anos, desde Lava Jato, impeachment e tudo que aconteceu com o partido nos últimos tempos. E além disso também, acho que esse discurso também surge para compensar, de uma certa forma, um impacto negativo que foi sentido por boa parte dos apoiadores de Lula a respeito da escolha do ex-tucano Geraldo Alckmin para ser o vice da campanha de Lula, né? Então essa radicalização do discurso pode ter esse papel de agradar uma ala mais à esquerda, da esquerda, que não se viu contemplada nesse movimento, e Lula busca atacar esse desgaste na sua própria base, né? O Caraza fala mais agora sobre a conjuntura atual e a situação do Bolsonaro, que vem obtendo avanços nas pesquisas e nas articulações políticas. O grande problema é que nós já estamos a menos de 6 meses das eleições e do outro lado da disputa nós temos um Jair Bolsonaro que está usando todas as ferramentas que um presidente da República dispõe para reverter a sua baixa popularidade. Então ele tem usado o orçamento secreto, tem viajado o Brasil todo, lançado uma série de medidas econômicas populistas, realizou uma articulação política muito eficiente aí, né, principalmente capitaneada pelo Centrão, né, tanto é que os partidos que apoiam o presidente, o PL, o PP e o Republicanos foram os grandes vencedores aí da janela partidária, né, e as últimas pesquisas, elas têm mostrado que semana a semana, Bolsonaro, que ainda tem uma rejeição muito grande, que ainda está atrás nas pesquisas, né, mas ele vem ganhando fôlego, né, semana a semana, e principalmente porque ele está conseguindo recuperar uma parcela significativa de eleitores que votaram nele em 2018 e que se decepcionaram com a gestão, principalmente da pandemia e da economia, e estavam cogitando aí votar em outros candidatos da terceira via, né? Moro, Dória, Eduardo Leite, né? E num contexto aí de afunilamento da campanha entre Lula e Bolsonaro, esse movimento tende a se intensificar. O Caraza chama atenção aí para o afunilamento da disputa entre Lula e Bolsonaro, por causa das incertezas que rondam os outros candidatos, que vem encontrando uma série de obstáculos. É o caso do João Dória, do PSDB, e do Sérgio Moro, que foi do Podemos para o União Brasil. São políticos que ora dizem que estão fora, ora dizem que estão dentro da disputa. Dória e Moro são adeptos da teoria dos dois extremos que se equivalem, o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. Até Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência, vem explorando essa tese. E junto com a teoria dos dois extremos vem o antipetismo, que ainda é forte na sociedade e vai ser usado pelo bolsonarismo. E então, nesse contexto, essa radicalização do discurso do Lula, ou essa demora do Lula em amainar o discurso para tentar conquistar um eleitor que não é de esquerda, acaba criando um pretexto para que os bolsonaristas explorem esse sentimento do antipetismo junto com uma tentativa que vai ser cada vez mais forte daqui para frente de ressuscitar os escândalos do Mensalão e do Petrolão, as críticas ao legado de recessão e crise econômica da administração petista, principalmente no período Dilma Rousseff, e por aí vai. Então, para resumir toda a história, eu acredito que Lula tem demorado a efetivar aquilo que ele anunciou lá atrás, né? Que o papel dele seria criar uma frente ampla, nacional, de esquerda, de centro, contra o Bolsonaro. O Bolognesi concorda com o Caraza sobre o diálogo direto do Lula com a sua militância mais próxima e o diálogo que ele precisa fazer com o eleitorado mais amplo. E explica aqui como ele avalia esse conflito de discurso. Eu entendo que há uma relação conflituosa entre o partido e sua base social,
né, os movimentos sociais organizados, sociedade civil organizada, a militância ativa e a base eleitoral do partido, que é uma base mais ampla, né, que necessariamente é uma base mais ampla. O partido precisa atingir a maioria dos brasileiros, né? Então sempre vai ter esse conflito entre falas mais radicais, posições mais ideologizadas e posições menos ideologizadas dentro do partido. Mas num momento como esse, né, em que a disputa está bastante acirrada, os dois candidatos têm chance de chegar aí no segundo turno competitivos, eu acho um erro muito grave o ex-presidente ficar dando declarações na imprensa brasileira, na imprensa estrangeira, que soam como um revival do PT dos anos 80 e 90. O Bolognesi fala também sobre o antipetismo, que no formato bolsonarista ganha áreas de anticomunismo, mesmo que esse alegado comunismo da esquerda esteja longe da realidade. Eu acho muito complicado essa coisa, esse ranço que se instalou no Brasil, que é um antipetismo bastante acentuado, mas também a ideia de anticomunismo, né, que está muito disseminada, que o PT seria o portador do comunismo, só é reforçada por essas falas, né? Então, todas essas falas do ex-presidente mais radicais, sobre regulação da imprensa, em que ninguém define o que é, ninguém fala do que se trata exatamente, sobre apoio a ditaduras de esquerda como Venezuela, tudo isso aí depõe contra a aproximação ao eleitor mediano, um eleitor mais de centro-esquerda, centro-direita, que vai ser quem vai decidir a eleição. O Bolognesi conclui aqui o seu raciocínio sobre o impacto das declarações do Lula na própria candidatura. Mas, via de regra, para o eleitorado no geral, no atacado, esse tipo de frase tende a ser usada pelos adversários para pintar a cara do partido como um partido radical, partido comunista, e prejudicar a campanha do ex-presidente Lula. E o que ele acha da teoria dos dois extremos que os candidatos da terceira via tentam emplacar? Essa coisa da polarização, e é o que tentam fazer, é equivaler a posição do Bolsonaro na extrema-direita a uma posição do Lula na extrema-esquerda, ela não é verdadeira. O que a gente tem no Brasil é o que na literatura de ciência política se chama de polarização assimétrica, né? Em que um lado permanece numa posição com uma variação pequena, um pontinho para cá, um pontinho para lá, a depender do momento, a depender do ano, a depender do que está sendo debatido, e uma outra posição, outro lado da escala ideológica se radicaliza. Isso acontece no Brasil, né? Então, assim, o PT se mantém mais ou menos alinhado com as forças de centro-esquerda no mundo todo, e a direita se extremou, né? E foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com a entrada do Trump no Partido Republicano. Para o Bolognesi, as declarações do Lula muitas vezes acabam por estimular essa assimetria. O problema é você constatar que tem um comportamento assimétrico entre duas coisas, e quando você começa a jogar essas frases na imprensa, na campanha e etc., você acaba tornando a face pública, né, que chega para a maior parte da população, uma assimetria transformada numa simetria. O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu na terça-feira abrir um procedimento disciplinar contra o vereador Gabriel Monteiro, do PL. O processo pode levar à cassação do mandato do político e ex-PM. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, quais são as acusações que o vereador irá responder? O processo ético-disciplinar, que foi aberto pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vai analisar as investigações contra o vereador Gabriel Monteiro, feitas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Ele é suspeito de assédio sexual e de estupro por 3 mulheres. Servidores e ex-assessores também relatam assédio moral e pressão psicológica no ambiente de trabalho. Outra investigação em andamento é se o vereador usava os servidores pagos com dinheiro público para ajudar ele nas atividades privadas do seu canal no YouTube.
O Gabriel Monteiro é um influencer com alcance enorme. Só no YouTube ele tem mais de 6 milhões de inscritos. Depoimentos e também vídeos mostram que o vereador manipulava crianças e situações para as gravações. O vazamento de um vídeo íntimo do vereador com uma adolescente de 15 anos também faz parte das apurações. Fora essas denúncias recentes, o Conselho de Ética analisa outros requerimentos. Um deles é do Conselho de Medicina do Rio. Em 2020, no início da pandemia de Covid-19, o vereador foi um dos políticos que invadiu centros de tratamento intensivo. O Gabriel Monteiro nega as acusações. Depois das denúncias, ele fez uma série de vídeos no seu canal e posts nas suas redes sociais, argumentando que as denúncias são uma ação orquestrada para tirar ele do cargo. Isadora, como o Gabriel Monteiro chegou na política? O Gabriel Monteiro está em seu primeiro mandato como vereador e foi o terceiro mais votado nas eleições de 2020 no Rio de Janeiro. Ele, que hoje é filiado ao PL do presidente Jair Bolsonaro, a quem apoia, chegou na política por ser influencer. O ex-policial militar ficou famoso por falar de segurança pública, sua principal bandeira de campanha. Ele também é ex-integrante do MBL, o Movimento Brasil Livre. É o mesmo do deputado Arthur Duval, que enfrenta processo no Conselho de Ética da Assembleia de São Paulo por comentários sexistas sobre as refugiadas ucranianas. Depois que foi eleito, o Gabriel Monteiro também começou a gravar vídeos sobre vulnerabilidade social. E ele faz questão de mostrar em todas as redes sociais os seus passos. Só que esse trabalho tão forte na internet não se reflete na Câmara. Em um ano, ele apresentou 16 projetos de lei, que é o terceiro menor entre os vereadores do Rio. Esse texto da Isadora você pode ler no nexojornal.com.br. Um personagem vem se destacando nas negociações de busca pela paz na guerra da Rússia com a Ucrânia. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. As negociações entre russos e ucranianos têm contado com a intermediação de um personagem improvável, o Roman Abramovich, que é dono dos principais clubes do futebol inglês, o Chelsea, um clube que ele anunciou ter colocado à venda, mas ainda não vendeu. O Abramovich esteve presente em Istambul, na Turquia, em 29 de março. Esse encontro entre russos e ucranianos foi um dos momentos mais promissores na busca por um acordo de paz definitivo até aqui. A família materna do Abramovich viveu na Ucrânia até o início da Segunda Guerra Mundial. Como eram judeus e temiam o nazismo, eles se mudaram para a Rússia em 1939 em busca de proteção. O Abramovich se tornou empresário a partir da queda da União Soviética, nos anos 1990. Começou com uma fábrica de brinquedos e, em pouco tempo, se associou a outro oligarca russo, Boris Berezovsky, que tinha boas relações com o Kremlin. A partir daí, ele começou a construir um império, partindo por negócios nas áreas de petróleo, gás, aço e alumínio. O Abramovich comprou o Chelsea em 2003, quando já era dono de uma fortuna bilionária. Ninguém sabe ao certo qual o papel dele nessas negociações. Ele não faz parte oficialmente de nenhuma das duas delegações, mas tem boas relações com ambas. Além disso, vem sofrendo com as sanções impostas por diversos países ocidentais contra oligarcas russos como ele. Do lado russo, Abramovich tem alguma proximidade com o Putin, desde que o presidente russo era braço direito de seu antecessor, o Boris Yeltsin. Do lado ucraniano, ele é próximo do cineasta Alexandre Rodyansky, que dirigiu a série de TV que tornou o atual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, um personagem famoso. O filho desse cineasta, próximo de Abramovich, é um dos conselheiros de Zelensky. A presença do bilionário russo nas negociações é um sinal de que as perdas econômicas que a guerra provoca também são um fator de pressão pela busca da paz. Das declarações de Lula e seus impactos na campanha eleitoral de 2022, passando pelo cerco a um vereador bolsonarista do Rio e fechando com os atores das negociações de paz no leste europeu, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Isabela Rupp, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta, até.